Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores: Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Celebrando eles o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo: Separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual os destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram- impuseram-lhes as mãos e despediram-nos. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles desceram até Seleucia, de onde navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, puseram-se a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham também João como auxiliar. Tendo atravessado toda a ilha até Pafos, aí encontraram um mago, falso profeta, que era judeu e se chamava Bar Jesus. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, o qual mandara chamar Barnabé e Saulo, desejoso de ouvir a palavra de Deus. Elimas, porém, o mago, assim se traduz o seu nome, começou a opor-se a eles, procurando afastar o procônsul da fé. Então Saulo, que também se chamava Paulo, repleto do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse: Homem cheio de toda falsidade e toda malícia, filho do diabo e inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor que são retos? Pois agora a mão do Senhor está sobre ti. Ficarás cego, e por um tempo não verás mais o sol. No mesmo instante, escuridão e trevas caíram sobre ele, de tal sorte que, andando à roda, procurava quem o levasse pela mão. Então, vendo o que acontecera, o procônsul abraçou a fé, maravilhado com a doutrina do Senhor. De Pafos, onde embarcaram Paulo e seus companheiros, alcançaram Perge, na Panfilha. Quanto a João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, porém, penetrando além de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Lá, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram dizer-lhes os chefes da sinagoga: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então, Paulo fez sinal com a mão e disse: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus desse povo, o Deus de Israel, escolheu nossos pais e fez crescer o povo em seu exílio na terra do Egito. Depois, erguendo seu braço, fê-los sair de lá. E durante 40 anos aproximadamente, cercou-os de cuidados no deserto. Depois, havendo exterminado 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes em herança esta terra. E isso durante cerca de 450 anos. Depois, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. A seguir, pediram um rei, e Deus lhes concedeu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Removido este, suscitou-lhes Davi como rei, e dele deu este testemunho: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que em tudo fará a minha vontade. Da sua descendência, conforme a promessa, Deus fez surgir a Israel um Salvador, que é Jesus. Antes da sua entrada, João proclamara com antecedência a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. E, estando para terminar sua carreira, ele dizia: Quem suspeitais que eu seja, não o sou. Mas aí vem, depois de mim, aquele de quem não sou digno de desatar a sandália. Irmãos, filhos da raça de Abraão, e vós aqui presentes, que temeis a Deus, a vós foi enviada esta palavra de salvação, pois os habitantes de Jerusalém e seus chefes
cumpriram, sem o saber, as palavras dos profetas que a cada sábado são lidas. Sem encontrar nele motivo algum de morte, condenaram-no e pediram a Pilatos que o mandasse matar. Quando, pois, cumpriram tudo o que estava escrito a seu respeito, retiraram-no do madeiro e o depuseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e por muitos dias apareceu aos que com ele tinham subido da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. Quanto a nós, anunciamo-vos a boa nova, a promessa feita aos nossos pais. Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também estava escrito nos Salmos: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que o tenha ressuscitado dentre os mortos, e ele não deva tornar à corrupção. Assim já o dissera. Eu vos darei as coisas santas de Davi, aquelas que são dignas de fé. Por isso diz, noutra passagem: Não deixarás o teu santo experimentar a corrupção. Ora, tendo a seu tempo servido aos desígnios de Deus, Davi morreu e foi reunir-se a seus pais e experimentou a corrupção. Aquele, porém, a quem Deus ressuscitou, não experimentou a corrupção. Ficai sabendo, pois, irmãos, é por ele que vos é anunciada a remissão dos pecados. Com efeito, de todas as coisas das quais não pudestes obter a justificação pela lei de Moisés, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não vos sobrevenha o que está dito no livro dos profetas. Olhai, desprezadores, maravilhai-vos e desaparecei. Porque eu vou fazer ainda em vossos dias uma obra tal que não acreditaríeis se alguém vô-lo narrasse. À saída, convidaram-nos a falar novamente sobre essas coisas no sábado seguinte. Dissolvida a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos praticantes reuniram Paulo e Barnabé. E estes, entretendo-se com eles, persuadiram-nos a que perseverassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Vendo as multidões, porém, os judeus encheram-se de inveja e, com blasfêmias, contradiziam ao que Paulo falava. Com toda a intrepidez, porém, Paulo e Barnabé disseram: Era preciso que a vós primeiro fosse dirigida a palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e julgais a vós mesmos indignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Pois assim nos ordenou o Senhor: Eu te estabeleci como luz das nações, para que sejas portador de salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Assim, a palavra do Senhor difundia-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres religiosas de mais prestígio, bem como os principais da cidade, e moveram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os de seu território. Estes, porém, sacudindo a poeira dos pés contra eles, prosseguiram para Icônio. Quanto aos discípulos, achavam-se repletos de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor.